Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para a nossa quinta semana à distância. Hoje, esse vídeo que eu estou gravando, a gente vai discutir um pouco a questão da dualidade onda-partícula. Tá? Lembrando que a gente está ali no contexto da física do século XX, contexto da mecânica quântica, e vamos ver o que tem, onde que isso se enquadra ali, né? Bom, semana que vem, nossa semana número 6, é a última do primeiro bimestre. Depois a gente vai falar sobre as atividades e sobre como será a avaliação. Tá? Bom, na física, de uma maneira clássica, eu digo assim, no nível humano, até o final do século XIX, a gente tinha dois tipos de objetos físicos. O que são objetos físicos? Né? São objetos que transportam energia de um ponto do espaço para outro ponto durante um certo intervalo de tempo. E esses objetos físicos eles podem ser conhecidos como partículas ou como ondas. Né? Uma partícula pode levar energia de um lugar para outro. Quem já tomou uma bolada na cara sabe que é uma quantidade de energia grande que é trazida pela bola, como uma partícula, ou como uma onda, quando você recebe, por exemplo, o calor do Sol via onda infravermelha. Esquenta bastante, você está recebendo energia, você fica mais quente, né? Ou quando a gente ouve um som muito alto, enfim. De qualquer forma, são essas duas entidades físicas que transportam energia de um ponto a outro do espaço em um certo intervalo de tempo. E, classicamente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Partículas são partículas, ondas são ondas. Mas a mecânica quântica traz algumas novidades nessa interpretação, né? Vamos lá ver do que se trata. Bom, primeiro, como que a gente define uma partícula? Né? Partícula é um corpo com um objeto com um tamanho definido, né? Que ocupa um certo espaço, né? Ocupa um volume, tem uma largura, um comprimento, uma altura, enfim. Exemplos de partículas. Uma bola, coloquei aqui umas bolinhas de bilhar no fundo, né? Um próton é uma partícula, geralmente a gente fala assim, o próton é uma partícula subatômica, porque ele é menor que o átomo, né? Ou faz parte do átomo. Uma gota de chuva, imagina, numa chuva, se você pega uma chuva inteira, uma gota de chuva é uma partícula daquela chuva, né? Uma parte pequena, uma parte minúscula daquele todo. Um tijolo é uma partícula? Pode ser, dependendo da escala que a gente está analisando. Se você pegar um prédio de, sei lá, 10 andares, tem 1 milhão de tijolos ali. Cada tijolo é uma partícula que constitui aquele todo que é o prédio, né? O nosso corpo é uma partícula? Pode ser também, dependendo da escala. Se a gente olha para a escala da cidade de São Paulo inteira tem 12 milhões de habitantes. São 12 milhões de partículas que constituem esse todo populacional aqui, né? Enfim, tá? Então, partículas são corpos que têm um certo tamanho e ocupam um certo espaço, portanto, chamados de partículas. O comportamento das partículas, classicamente. Como que as partículas se comportam quando encontram outras partículas semelhantes? Coloquei um vídeo aqui, apesar de que a gente está bem familiarizado com isso, né? Mas, por exemplo, aqui, quando uma partícula interage com outra, às vezes a que colidiu com a outra volta para trás, às vezes ela continua indo para frente, vai um pouco mais para o lado. E dependendo de como uma partícula interage com a outra, o resultado pode ser mais para a direita, mais para a esquerda, para cima, para baixo, pode amassar, pode destruir, né, quebrar a partícula, enfim. A gente já está acostumado a lidar com interação entre partículas parecidas, tá? Partículas semelhantes. Voltando aqui. Então, como que as partículas se comportam quando encontram outras partículas semelhantes? Elas dividem uma parte do movimento, né? Se uma tinha movimento para frente, quando encontra a outra, transfere parte daquele movimento, né? Aquela quantidade de movimento para outra partícula, às vezes transfere tudo, às vezes transfere uma parte, enfim. Então a gente já estudou isso bastante, já conhece bem. E as ondas? O que são as ondas? Né? As ondas também a gente já estudou no segundo ano, no começo do terceiro, enfim. São vibrações que pode ser em um meio material ou em um campo gravitacional, campo eletromagnético, que tem lá sua amplitude, tem sua frequência, tem seu comprimento de onda definidos, né?
Então todas as ondas que a gente estudou lá, elas têm certa frequência, certa amplitude, certo comprimento de onda. Ondas sonoras, ondas em cordas, ondas na água, ondas eletromagnéticas, tem uma série de ondas, ondas gravitacionais, enfim. E a questão é, como que as ondas se comportam quando elas encontram outras ondas semelhantes? Ou seja, com amplitude parecida, com frequência parecida, com comprimento de onda parecidos. Como que essas ondas se comportam? Então, um exemplo aqui, com ondas na água, colocando assim, se você tem uma onda produzindo, um corpo produzindo uma onda de um lado, por exemplo, esse vídeo, reparem. Então, se ele está tocando, está produzindo essas ondas, repare que aqui só tem ondas de uma fonte só. É uma onda bem definida e individual, né? Quando você tem duas ondas, o que vai acontecer quando uma encontra a outra? Você tem o que a gente chama de interferência. Então, repara, tem posições, reparem essas linhas aqui, né? Nessas linhas, uma onda queria subir a água, a outra onda queria descer a água. Então, quando as duas se encontraram aqui, o que aconteceu? Uma queria levar a água para cima, a outra queria levar a água para baixo, a água nem sobe nem desce. Agora, em pontos em que as duas queriam levar a água para cima, há uma subida maior, né? Uma amplitude maior da onda. E para baixo a mesma coisa, né? Então, se você olhar essa imagem aqui, eu também acho bonito, né? Que dá para ver essas linhas onde uma queria subir, uma queria descer, então a água continua no mesmo patamar. A gente chama de interferência destrutiva, né? Uma onda destruiu a outra, como se fosse isso, tá? Enfim, então tem umas imagens bem interessantes. Isso só é possível acontecer porque são ondas, não é? Pensem em partículas. A gente já viu lá o que acontece quando uma partícula encontra outra. Não tem uma aniquilando parte da outra, né? Enfim, voltando aqui. Então, a gente lembrou um pouco do que são as partículas e viu como que as ondas interferem uma na outra. No caso das ondas eletromagnéticas, que a gente estudou um pouco no segundo ano, e agora um pouco no terceiro também no começo, a gente tem esse espectro com todas as ondas eletromagnéticas possíveis, desde as de mais baixa frequência, ondas de rádio, HF, VHF, até as ondas de calor aqui, micro-ondas, infravermelho, depois as ondas do visível, que tem um zoom aqui, né? As ondas que a gente consegue enxergar, que o nosso olho consegue captar, e depois ultravioleta, raio-x, raio gama e raios cósmicos, né? Então tem todo esse espectro de ondas eletromagnéticas. Cada tipo dessas ondas tem mais ou menos energia, em função da frequência. Então as ondas com maior frequência têm mais energia associada, e mais ou menos comprimento de onda, né? Inversamente proporcional à frequência, dado que a velocidade delas num mesmo meio é igual. Bom, nas últimas 2, 3 semanas, a gente viu que tem ondas que se parecem com partículas, tá? Ou que tem um comportamento parecido com partículas, né? A gente viu lá o Planck e o quanta de energia, como se toda a energia transferida em radiação eletromagnética fosse formada por partículas, pacotes de energia bem definidos, com tamanho bem definido, lembra disso, né? Com comprimento bem definido, enfim. O Einstein trouxe a questão do efeito fotoelétrico, ilustrado nessa figura, de que dependendo da frequência de onda que chega num material e dependendo da característica desse material, esses fótons de luz, que depois vieram ser chamados de fótons, né, essas partículas de luz, quanta de luz, colidem com os fótons e retiram, com os elétrons, desculpe, retiram os elétrons desse material. Como se fosse uma bola de bilhar do exemplo anterior. Só que aqui eu estou colocando uma onda eletromagnética e saindo uma partícula que é o elétron. Tá? Então essa interação entre onda e partícula lembra bola de bilhar. Depois tem o Compton, que é um físico que vem uns 20 anos depois do Einstein. Ele vai fazer um experimento comprovando isso, que os fótons se comportam como se fossem partículas quando colidem com elétrons. Tá?
E vimos também lá o átomo de Bohr, de que um elétron, quando sobe ou desce de nível eletrônico nos átomos e moléculas, ele emite ou absorve fótons de luz. Tá? Então tem essa interação aí caracterizada por quantas de energia, né? Por pacotes bem definidos de energia. Concluindo que as ondas, nesse caso aqui eletromagnéticas, têm propriedades de partículas. Tá? Elas se comportam como partículas em determinados casos. Bom, voltando aqui ao exemplo da interferência de ondas, esse exemplo vai ser fundamental para a gente entender o passo seguinte. A gente viu anteriormente que quando duas ondas semelhantes se encontram durante a propagação, uma interfere na outra ou interferem no resultado, né? Então, quando duas ondas estão se deslocando assim e se encontram, aqui não só são ondas semelhantes, como elas têm a mesma fonte, né? Aqui também. O resultado é essa barrinha aqui, vertical, como se tivesse deitado essa parede aqui, né? Pontos com mais intensidade, com menos intensidade. Mais intensidade, menos intensidade. Ponto de máximo e ponto de mínimo de energia no resultado, como da água que eu mostrei agora há pouco, né? Isso em ondas era bem conhecido no século XIX. Mas aí vem uma figura interessante, que é o de Broglie, Louis de Broglie. Em 1924, ele vai propor, a partir de uma hipótese, de que se as ondas se comportam como partículas, lembra lá do efeito fotoelétrico, em determinados casos, será que as partículas também não se comportam como ondas, com condições específicas? Ele vai propor essa hipótese, não é uma hipótese vaga, né, é uma hipótese bastante fundamentada, em que ele chega numa equação desse tipo aqui, que a quantidade de movimento de uma partícula, lembra lá, massa vezes velocidade, quantidade de movimento de uma partícula está associada a um comprimento de onda, de acordo com a constante de Planck. Então você tem uma equação que relaciona um comportamento de partícula, que é a quantidade de movimento, com um comprimento de onda, que é uma característica das ondas. Tudo bem? Isso em 1924. 3 anos depois, essa hipótese foi confirmada por 2 experimentos diferentes, um em Aberdeen e outro no laboratório Bell. Um experimento que ficou conhecido como Davidson-Germer e o do Thomson também. Tá? E por esse fato, o de Broglie ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1929. Tá? E do que exatamente que ele estava falando, né? Vamos tentar entender. Partículas que se comportam como ondas, né? Quando a gente lança elétrons, eu vou depois deixar esse vídeo aqui lá no link para ver com mais calma, né? Que eu vou passar rapidinho. Quando você lança um elétron em 2 fendas, com um tamanho, com uma largura muito específica, com uma largura calculada bonitinho com as equações, esses elétrons, se você lança um elétron só, ele vai ser marcado aqui nesse pontinho vermelho. Reparem, o que estava acontecendo agora há pouco, aquela nuvem vermelha, é uma interpretação do que pode estar acontecendo no caminho. Não dá para a gente enxergar o elétron no caminho. Você só enxerga ele aqui. Então você lançou um elétron aqui, ele chegou aqui. Se você lança outro elétron, você não sabe onde exatamente ele vai parar, mas ele para aqui. Quando você mede, ele deu aqui. O sensor captou esse elétron aqui. E se você vai lançando vários elétrons, enfim, depois de um tempo, o que vai acontecendo? Cada um vai caindo num ponto, e se você lança um milhar deles, 1 milhão deles, vai ter um resultado assim. Tem faixas em que caem muitos elétrons e faixas que caem pouquinhos elétrons. Ou seja, quando você joga elétrons individualmente, forma esse padrão, quando passam por 2 fendas, né? Esse é conhecido como experimento da dupla fenda, forma esse padrão de máximos e mínimos, como das ondas da água lá. Então, exatamente assim. O fato é que a gente vai precisar estudar mais para frente a questão da incerteza na física. O fato é que a gente não tem como saber onde vai parar um elétron. A gente só tem como saber quando tem 1 milhão de elétrons lançados, que ele vai formar um padrão de interferência como se ele fosse uma onda. Tá?
Então os elétrons se comportam como ondas quando são lançados em fendas muito finas assim. Bom, conclusão dessa história. Dependendo de como a gente observa a natureza, partículas podem se comportar como partículas, partículas podem se comportar como ondas, ondas podem se comportar como ondas e ondas podem se comportar como partículas. É uma conclusão que gerou uma bagunça na física no século XX, mas que contra os fatos a gente não tinha como argumentar. Os elétrons eles se comportam como ondas quando a gente quer observar como onda, e eles se comportam como partículas quando a gente observa como partículas. As ondas eletromagnéticas também se comportam como ondas quando a gente olha como ondas, e se você olhar como partículas, também se comportam como partículas. Tudo bem? Então, esse vídeo se encerra aqui. Até mais.